Vamos lá. Penúltimo encontro dos 7 dias. Vocês me mandaram tanta mensagem. Último encontro desses 7 dias. Penúltimo, amanhã temos o último. Amanhã a gente vai falar como alinhar, o passo a passo de como alinhar o nosso negócio. Quem já vai entrando já vai mandando um aviãozinho pra colega. Já chama a amiga. Que hoje a gente vai entender como a mente de Deus funciona com relação aos nossos projetos, tudo aquilo que Ele nos direciona. Eu sei que tem muita mulher empreendedora e mulheres, elas são chamadas para empreender, que a gente não sabe, né? Mulheres, elas são chamadas para empreender, porque o empreendedorismo traz muita essa liberdade de tempo, porque nós temos inúmeros papéis, né? Deus nos escolheu, nos deu essa habilidade de inúmeros papéis. E amanhã a gente vai fazer uma atividade de como a gente faz nossos planos, alinha a Deus e entrega para confiar, tá? Então amanhã é o nosso último dia desses 7 dias, tá? Então hoje a gente vai entender como que funciona a dinâmica sobre os projetos de Deus, como que a gente se alinha àquilo que Deus planejou pra gente realmente seguir na vontade dele. E eu sempre gosto de contar um testemunho de algo que aconteceu comigo há um tempo atrás, sobre confiar, estar no centro da vontade de Deus, tá? Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tava ainda morando em Florianópolis, eu tava olhando um evento aqui em São Paulo de empreendedorismo e eu fui no ingresso para esse evento. Eu tava aqui em São Paulo, fui olhar o ingresso desse evento, era o Consum Summit. E eu lembro que esse ingresso, a área que eu queria participar, que era uma área um pouco mais na frente, enfim, tava custando em torno de 5, 6 mil reais na época, eu não consigo me lembrar. E aí, naquele momento, eu falei, eu queria ir para esse evento, mas bom, eu vou deixar ele aqui, mais pra frente eu avalio se eu quero investir esse dinheiro nesse evento para conseguir ir. Passou o tempo, voltei pra Floripa, vim pra São Paulo, eu estava em São Paulo, num Airbnb, tava voltando pra Floripa no outro dia, uma amiga minha me chamou no WhatsApp, falou, Krika, você tá em São Paulo, né? Falei, tô amiga, mas eu volto amanhã. O que queria te perguntar, uma amiga minha comprou o ingresso do Consig Summit, ela não vai conseguir ir, eu quero saber se você vai comigo se eu te der esse ingresso. E, gente, eu ganhei esse ingresso desse evento que eu queria ir. E esse é um dos testemunhos, né? Isso é uma das histórias que aconteceu comigo. Aconteceu também quando eu tive a minha primeira empresa de engenharia para mulheres. Também foi um direcionamento de Deus. Então, a gente precisa estar atenta àquilo que a gente pede, se aquilo está alinhado com Deus. Porque andar debaixo da palavra, embaixo da direção dele, onde ele quer que ande, tudo acontece. Eu costumo falar, né? Deus financia seus próprios projetos. Então, se era a vontade de Deus que eu estivesse nesse evento em São Paulo, inclusive foi o evento que eu conheci o André Fernandes, eu não conhecia ainda. E 1 ano depois eu soube que ele era pastor da Lagoinha, comecei a frequentar a Lagoinha. Então, tudo isso está conectado. Mas se a gente tá longe do nosso feminino, a gente não consegue se conectar, tá? Por isso que nas primeiras aulas a gente falou muito sobre a conexão do feminino, a confiança em Deus, porque a partir dela, você começa a ter relacionamento e consegue realmente andar no caminho que é de Deus, no caminho que Deus escolheu pra você, tá? Então, para mulheres aqui que empreendem, começaram a empreender, falaram que é difícil empreender, eu não consigo precificar, eu não consigo crescer, mês eu faturo bem, outro mês eu não faturo, eu sempre acho que falta mais um curso, mais uma qualificação, quando eu tiver uma ferramenta melhor, uma entrega melhor para o cliente, aí sim eu vou cobrar mais. Mas isso acontece, isso é feito e ainda assim você não consegue cobrar, ainda assim você não consegue crescer, porque você ainda não identificou, ainda não sabe a sua verdadeira identidade e o pra quê
esse negócio existe. Então hoje eu trouxe 3 pontuações bem importantes que tá na palavra pra gente sair um pouco daquilo que a gente aprendeu e reconhecer a verdade daquilo que Deus tem pra nós, tá? Então comenta aqui pra mim se você já ouviu essa frase. Você pode ser o que você quiser ser. Não, mulher, ela pode ser o que ela quiser ser. E aí a gente se confunde muito. A gente vê, às vezes, uma mulher bem vestida na internet, a gente quer se vestir igual. A gente vê uma mulher fazendo um movimento, a gente quer lá e copiar. E aí imagina você que eu naturalmente sou assim. Deus me fez assim, eu quero me parecer com outra pessoa. Então eu vou lá, corto o meu cabelo e fico parecida com a outra pessoa. Eu fico assim. Fico com o cabelo assim. Lá em cima, Deus olha pra baixo e fala, cadê minha filha? De cabelinho solto. Não tô achando ela. Eu costumo dizer que as mulheres, elas perdem as bênçãos porque elas usam máscara ou tentam seguir um caminho que não é delas. Não é o caminho perfeito delas. Então, essa frase, ela destrói um futuro alinhado com Deus. Porque em 1 Pedro 11, 10 a 11 fala que nós devemos servir uns aos outros na multiforme vontade de Deus, conforme os dons que recebemos, tá? Ainda em Romanos 12, 7 e 8, se o dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é encorajar, que assim o faça, se é contribuir, que contribua com generosidade, e assim ele continua. O que Paulo tentou falar pra gente ali no livro de Romanos, né? Que cada uma tem uma habilidade inata. Cada uma tem uma habilidade inata. E se a gente não entender qual é a nossa habilidade, não performar nessa habilidade, não pegar o que a gente tem de melhor, a gente não consegue crescer e prosperar. A gente sempre vai ficar pedalando a nossa bicicletinha. Eu costumo falar que é uma bicicletinha do pneu furado, né? Quando a gente não tem a nossa identidade, quando a gente não sabe como a mente de Deus funciona, como Deus funciona, a gente costuma pedalar com a bicicletinha com pneu furado. A bicicletinha do pneu furado, ela é muito perigosa. Porque daí eu tento, eu posso ser o que eu quiser ser. Não, você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. Então a gente anda copiando muito o que dá certo pro outro. Eu vi lá uma pessoa muito bem vestida, vou tentar me vestir igual. E não é uma característica sua. Por isso, a gente precisa buscar primeiro a nossa identidade no Senhor, a nossa identidade em Cristo, para daí conseguir performar isso dentro do nosso trabalho, tá? Porque senão, empreender vai ser pesado, vai ser exaustivo, você vai estar fazendo coisas que Deus não pediu para você fazer. Você vai estar indo em eventos que Deus não pediu para você ir. Você vai estar sentando em mesas que Deus não pediu para você sentar. E eu lembro muito bem que recentemente eu fui para um evento, ele era um evento sábado e domingo. Eu antecipei meu carisma, fiz durante a semana para ir nesse evento, e no domingo o Espírito Santo me arrancou daquele evento. Eu já cheguei no evento errando a entrada, tive que dar a volta lá em Barueri. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar aqui com isso? Eu cheguei no lugar e não conseguia ficar sentada na cadeira, prestando atenção. Meninas vão entrando, já vão convidando as amigas para ouvir que hoje é chinelada. Chinelada. Oi, Tati. Tua garganta melhor? Me conta aí, Rose, Ney. Boa noite. Então a gente vai pegando isso. Então a gente não é aquilo que a gente quer ser. A gente é aquilo que Deus diz sobre a gente. E mulheres, a gente é facilmente enganada, principalmente porque a gente carrega muito essas feridas de rejeição que a gente trouxe na primeira aula e na segunda aula. A gente facilmente entra numa linha de querer copiar alguém, de querer ser parecida com alguém. E eu ainda comentei isso hoje na aula de inglês, de manhã que eu tava fazendo. O tema de hoje era vestimenta. E a gente tinha que perguntar uma pra outra como que era a vestimenta do nosso trabalho. Eu falei, não só a vestimenta do meu trabalho, mas a minha
persona do meu trabalho é totalmente diferente da persona Cristiane. É totalmente diferente da Cristiane filha, é totalmente diferente da Cristiane tia, é totalmente diferente da Cristiane amiga, da Cristiane líder. São personas diferentes, eu posso flutuar. Agora, todas elas estão dentro da vontade de Deus. E quando a gente tá no centro da vontade de Deus, não tem bicicletinha com pneu furado. Não tem, a vida flui. A vida flui. Então, se você tá passando por um momento que você tá naquela bicicleta do pneu furado, teu negócio não anda, teu negócio não performa, não vai pra frente, existe algo aí errado. Pode ser a motivação, como a gente já viu lá na aula 3. Pode ser alguma questão tua que ainda tá presa na dor, como a gente viu na aula 1. Ou pode ser que você não esteja em obediência com Deus. Se você tá fazendo algo que Deus não te chamou pra fazer. Tá? Então a gente vai observar isso. Então anotem aí. 1 Pedro 4, de 10 a 11 e Romanos 12, de 7 a 8. Tá? Para vocês meditarem depois em cima dessa palavra e se questionarem se vocês estão no centro da vontade de Deus. Depois, o que a gente escuta falar do mundo? Mulheres, né? Ah, meu corpo, minhas regras. Ah, quem que já ouviu isso? Não, meu corpo, minhas regras. Salmo 24:1. Ao Senhor tudo pertence, a terra e tudo que nela contém. A gente falou um pouquinho sobre mordomia essa semana do dinheiro, né? Deus confia um dinheiro na nossa mão. Quando a gente dizima, a gente não tá dando pra igreja, a gente tá devolvendo aquilo que é de Deus pra casa de Deus. E Ele nos cobra boa mordomia daquilo que Ele nos confia na mão. Então, uma característica inata da mulher é multiplicação. Se o recurso não tá multiplicando na tua mão, Deus não pode confiar mais. E aí eu preciso investigar se eu tô gastando por emoção, se eu não tô fazendo boa mordomia desse dinheiro, se eu tô colocando esse dinheiro em algo que não agrada a Deus também. Às vezes o que você tá fazendo não agrada a Deus. Tá bebendo todo dia, tá gastando com outras coisas aí que é no submundo. Então a gente precisa observar. Então essa frase de meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, eu vou ter a empresa como eu quero, não funcionam para mulheres que são de Deus. Funcionam para mulheres que estão no mundo, que não são chamadas por Deus. Mas para mulheres que são de Deus, são princípios que precisam ser obedecidos. Então, o nosso corpo, a gente também a gente vai ter que a gente vai ter que se justificar com relação ao nosso corpo, ao dinheiro, ao nosso tempo. Deus vai perguntar: o que você fez com o tempo que eu te dei? Você fez boa mordomia com ele? Ou você ficou se distraindo lá na rede social, ficou se distraindo no shopping, passeando, gastando dinheiro que nem era para gastar, se endividando? Tudo isso a gente vai ter que prestar contas depois. E Deus nos cobra, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, esse ponto é pra gente também, desse meu corpo, minhas regras, é pra gente observar dentro do nosso trabalho. Existe algo dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio que não honra a Deus? Hoje eu falei com a Tati, né? A Tati até tá aqui e ela explicou algo dentro do trabalho dela, que a gente tava falando de fazer parceria. E ela explicou: ó, Krika, eu faço dessa e dessa maneira. Eu não coloco um valor em cima, mas quando a troca, né, indicação, eu tiro do meu para dar pra pessoa. Quantas pessoas cobram comissão por negócios? Faz o cliente pagar 2 vezes. Até loja de pisos, a gente que é da construção civil, às vezes você vai comprar um piso para o cliente, eles te obrigam a receber uma taxa lá. Não, mas eu não quero. Não, mas você tem que receber. Eu já tive alunas minhas de receber e devolver para a conta do cliente. Por quê? Porque a gente precisa fazer boa mordomia e tudo dentro do nosso negócio. Ele precisa glorificar a Deus. Aí eu recebo muita mensagem de mulheres que não têm autodomínio na fala, são arrogantes, são autoritárias. Ser autoritária agrada a Deus? Falar coisas por emoção, por impulso, agrada a Deus? Não agrada a Deus. Mentiras, às vezes até pequenas mentirinhas, tá? Às vezes o cliente liga e você fala para a secretária: diz que eu não tô. Ah, não, diz que eu não tô.
depois eu ligo. E você tá ali na hora, você só não quer atender. Então fala, nossa, eu tô ocupada, mas já parando aqui, eu atendo. Existe às vezes cliente que me liga, eu tô dirigindo, eu falo, opa, tô dirigindo, assim que eu parar, eu já te ligo de volta. Antes, eu inventava qualquer outra coisa. Mentiras são brechas também, tá? Mentiras são brechas também. Então vamos trazendo aí algo que vocês lembraram. Vamos pedir hoje para o Espírito Santo investigar nosso negócio. Como que é o comportamento com meus funcionários, se eu honro meus funcionários, se eu coloco eles no lugar certo, porque o que eu vejo acontecer muito, até aconteceu recentemente com 2 mentorados meus, contrataram uma funcionária que era amiga de um deles e colocaram ela de forma inconsciente na frente do negócio. Ela era funcionária e ela fazia o que ela queria. Ela fazia o que ela queria, a hora que ela queria. Ela entregava o trabalho na hora que ela queria. Às vezes um deles pedia um trabalho para ela entregar e ela não entregava. Ele tinha que ir lá fazer de madrugada com mulher grávida, com filho em casa. Isso existe o princípio da ordem aqui que a gente falou essa semana? Não. Então a gente precisa entender que a gente precisa seguir princípios. Crica, mas o que isso tem a ver com Deus financia seus próprios projetos? Tudo. Porque à medida em que eu vou me aproximando dele, não tem mais como eu carregar a velha maneira de negociar, a velha maneira de falar com o cliente, talvez às vezes usar mentirinhas para conseguir fechar, mentirinhas para falar que não tá, para não assumir algo, meu comportamento com os meus parceiros, meu comportamento com os meus funcionários, o que eu falo, o que eu penso. Então ele é totalmente diferente. E aí quando você começa a aplicar esses princípios, fechar todas as brechas, você vai começar a colher os frutos dentro do seu negócio. Você vai começar a frutificar. Você não vai mais fazer esforço para o cliente chegar. O cliente, automaticamente ele vai chegar para você. Porque você arrumando a sua casa, Deus fala, opa, essa casa está arrumada, posso mandar mais cliente para essa pessoa. Ela está capacitada. Quem honra no pouco é colocado no muito. E a gente tem que ser fiel. A gente tem que entender de princípios do nosso negócio. Nós somos mulheres, somos Déboras nesse tempo. Somos mulheres levantadas para esse tempo. Para ter nosso negócio, para ter nossa família, para falar de Deus, para falar de feminino. Para parar com esse monte de frase absurda de meu corpo, minhas regras, eu posso ser o que eu quiser ser. Nós somos chamadas para esse tempo. E outras mulheres vão ser impactadas a partir do nosso testemunho. A maneira que a gente lida com o nosso negócio. A maneira que a gente lida com o pedreiro lá na ponta, lá na obra. Quando o pedreiro chega na obra também, eu incluo ele naquela obra. Muita gente reclama, porque o pedreiro só tá lá, quer fazer o dinheiro dele, vai embora. Mas o teu papel como líder, você já ensinou ele a chegar na obra, englobar ele dentro da sua obra, falar de princípios dentro da obra, como que vocês trabalham, o que é importante, o que é inegociável. Então, uma mulher feminina, ela sabe o que é inegociável para ela, o que é inegociável dentro do negócio dela. Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Perguntas, mandem perguntas, que vocês estão muito quietinhas hoje. Manda pergunta que vocês estão muito quietinhas, muito quietinhas. Jéssica entrou agora, bem-vinda, Jéssica, Vinícius. Tá? Então, a gente precisa alinhar, entender quais são os princípios do negócio. A gente tem a obrigação de comunicar isso pro pedreiro e fazer com que ele faça parte desse ecossistema. Ele talvez não tenha oportunidade de acessar princípios, acessar um conteúdo, mas nós somos um canal transformador nesse sentido, dentro do nosso negócio também, tá? Ponto número 3, então, o último, que é o tema da live de hoje. Deus financia seus próprios projetos. Deus paga por aquilo que Ele encomenda. Se o pedido é de Deus, se Ele colocou no teu coração um escritório, você acha mesmo que Ele não vai cumprir? Se Deus colocou no teu coração aumentar a equipe, você acha mesmo que Ele não vai cumprir?
O que impede a gente de acessar as promessas de Deus sobre a nossa vida, a direção? Primeiro, distrações. A gente não vai conseguir fazer uma aula sobre brechas. Eu queria falar com vocês sobre as dracmas perdidas, mas também são brechas, tá? Mas fica para depois lá na aula dentro da plataforma também. Então, distrações. Eu ando distraída, eu ando muito ocupada, às vezes só pensando no dinheiro, só pensando nas questões só pessoais, a gente já falou isso essa semana, tá? Segundo ponto, não entender como Deus funciona, não ouvir as direções de Deus. E aí quando a gente tá muito distraída, muito atucanada, a mulher que tá muito ocupada fazendo, isso vai ser tema da live de amanhã, ela também não consegue se conectar com Deus. Então, distração, eu não consigo ouvir. As duas estão totalmente conectadas. E a terceira, o último ponto, por isso que eu bato tanto na tecla pra gente ser mulher feminina, é a fé. Sem fé, você não vai conseguir dar passos dentro do teu negócio, crescer e expandir. Não tem como. Imagina só se Deus agora chega pra você, Ele libera uma palavra. Você sonha, tem um sonho lá, ou Deus fala com você através da palavra, através de uma amiga, através de alguém. Pra quem circula em ambientes mais proféticos, usa alguém pra falar com você, de que você vai ter um escritório maior esse ano. Ou vai ter uma equipe de 20 pessoas. Se você não tiver fé pra sustentar essa visão, você não acessa. E geralmente a mulher que ela é muito fazedora, muito ocupada, muito distraída, ela ainda não entende os princípios, ela não consegue acessar. Então ela continua tentando fazer na força do braço, ela continua trabalhando muito, ela continua correndo o tempo inteiro, achando que a performance dela vai querer algo. E Deus, Ele não quer a nossa performance. Ele não quer nosso currículo. Ele não quer a nossa graduação. Ele não quer nada disso. Diploma na parede, medalhinha na parede. Isso agrada o mundo, não agrada a Deus. O que Deus quer são mulheres, são Déboras para esse tempo com o coração disponível para fazer aquilo que Ele tem chamado para elas fazerem. Se Deus te chamou para abrir um escritório, faça com diligência, confie na palavra que Ele liberou. Porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus de palavra. Então, se você não tem fé, e fé não é acreditar que algo pode acontecer, mas é ter a convicção de que aquilo que Deus falou vai acontecer. Então, se a gente não tá muito conectada com o feminino, não tá conectada com princípios, não entende os passos que a gente tá dando, não tem fé, a gente não vai conseguir crescer de forma sustentável. A gente vai continuar com aquela bicicletinha, pneuzinho furado, pedala aí quase volta pra trás e vai de novo, tá? Então, o convite para essa aula de hoje é a gente analisar. Quero que vocês façam uma investigação agora, tá? Vai ser um exercício prático para a gente terminar essa aula. Quais são os lugares, pode ser do negócio, da vida, em que Deus já pediu para você entregar para Ele, já pediu para você abrir mão, entregar, confiar, porque Ele que tá fazendo e você ainda tá tentando colocar teus dedinhos lá. Ainda tá tentando encher tua agenda para acelerar, para crescer, porque isso também a gente aprende no mundo, né? Não, você tem que correr para chegar no topo. Que topo é esse? E você vai chegar lá no topo como? Destruída, com burnout? Sem família? Sem amigos? Como que você vai chegar lá? Então, a tarefa da aula de hoje, até a aula de amanhã. Amanhã eu quero fazer uma dinâmica com todas aqui de entrega e confiança. Como que a gente ouve a voz de Deus, entrega pra Ele e confia que Ele também vai fazer. Porque existem coisas que requerem um posicionamento. Amanhã a gente vai falar de posicionamento também. Mas existem coisas que a gente precisa, que é no tempo de Deus. E quanto mais perto dele, mais discernimento a gente vai ter. Qual é o momento de avançar? Qual é o momento de parar? Qual é o momento de fazer? E qual é o momento de esperar? Tá? Combinadas, então? Então,
a tarefinha de hoje é você anotar no papel para você investigar quais áreas da tua vida que a bicicletinha tá com o pneu furado. Área da saúde, área das finanças, negócios, pessoal, material, espiritual. Qual é a bicicletinha que você tá tentando ainda pedalar, pneuzinho furado, com a força do teu braço, que você precisa entregar para Deus? Combinado? Então esse é o nosso encontro de hoje. Amanhã a gente se vê às 18 horas, porque eu tenho compromisso depois, novamente na casa de Deus. Então 18 horas a gente se encontra ao vivo aqui, tá? Um beijo e até amanhã.